Oi, gente, eu sou a Cristiane, você está no canal Suculenta Virtual. No episódio de hoje eu vou falar sobre tipos de vasos. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu estou mudando aqui o layout do meu jardim, em breve eu vou compartilhar com vocês. Por vários motivos eu resolvi acabar com as prateleiras de madeira, vou substituir tudo por ferro. Mas enfim, não é esse o motivo do vídeo de hoje. Com essa arrumação que eu estou fazendo, eu vou eliminar alguns vasos de barros meus, que eu tinha bastante, e resolvi trocar. Então eu vou compartilhar com vocês qual o tipo de vasinho que eu vou substituir os meus vasos de barro. E vou aproveitar e abordar o tema sobre vasos, que eu coloquei uma caixinha de pergunta nos stories da minha página no Instagram, e muita gente perguntou sobre as diferenças dos tipos de vaso que eu uso, se tem algum problema, existe um vaso ideal para suculentas? E aí, o que você acha? Existe aquele vaso que fala suculento, só gosto desse vaso, suculento fica melhor nesse vaso. Vocês acham que existe? Já eu vou contar para vocês o que eu penso a respeito, tá bom? Não saia daí. Roda a vinheta. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui alguns suculentos que estão super bem nos vasos de barro, que eu não tenho interesse em trocar, né, porque elas estão indo bem. Eu vou trocar realmente só as que estão mais desidratadas, que estão sentindo um pouco. Olha essa daqui que linda, olha, essa aqui tá crescendo super bem. Essa daqui é a minha rubela também, bem grande já. Essa daqui é uma cristata da híbrida da mandala. Essa é a Cus. Essa é uma híbrida também das gigantes. Olha só, então essas daqui eu não tenho interesse em mudar, não tô vendo problema algum. E de fato eu vou mudar aquelas que estão bem sentidas, como eu falei, por causa do meu substrato. Então assim, não tem errado nem certo, entendeu, gente? Você tem que ver o que a sua plantinha está sentindo para você fazer a diferença. Eu tenho bastante suculenta também plantadas em lata. Essa daqui é a Echeveria clara, ela também está linda. Essa latinha foi pintada por mim. Também não pretendo tirar, porque ela está se desenvolvendo super bem, tá do jeito que eu gosto, ó, compacta, gordinha, com uma leve corzinha. Então a lata também é super bem-vinda por aqui. Eu adoro cultivar suculentas em lata. Tenho também nas canecas de plástico, que são todas furadas. Essa daqui é a Echeveria, e estão indo super bem por aqui também. Não tem nenhuma com sinal de desidratação. Olha só que coisa mais linda essa daqui, ó. A caneca é furada, não é de louça, é de plástico. Olha como que elas estão lindas. Olha aqui, essa daqui é Pink Bubble. Olha aqui essa Montserrat aqui na latinha. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Essa daqui é a Montserrat na latinha. Tá super linda também, crescendo, colorida. Deu um salto esses últimos dias no crescimento. E todas essas daqui, ó, estão nas canecas. Já mostrei também as minhas agavoides nos vídeos anteriores, gente, que são cultivados no Akadama. Aqui eu tenho alguns também no vaso de louça. Tem no copinho ou caneca de plástico. E também por aqui não tem muita regra, eu não gosto muito de deixá-las no vaso de barro, né? Então vamos lá, gente, vamos começar com o nosso tema de hoje, que é sobre os vasos. Não deixe de assistir esse vídeo, que no decorrer do assunto, após esclarecer as dúvidas, eu vou mostrar para vocês qual é o novo material do vasinho que eu estou utilizando, tá bom? Vou mostrar tudo para vocês. Mas primeiro nós vamos começar respondendo as perguntas que vocês fizeram lá nos stories, lá no meu perfil do Instagram. Primeira pergunta, roda aí, ó, primeira pergunta. A cor do...
A cor do vaso influencia no cultivo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez sim, talvez não. Em relação a deixá-las mais bonitas, ou crescer as raízes, ou fungar mais ou menos, eu não sei dizer exatamente se influencia ou não. Porém, eu não gosto de cultivar suculentas, né, minhas plantas em vasos de cor escura, porque tende a esquentar mais, né? Eu nunca cultivei minhas suculentas em vasos pretos de plástico, então não posso dizer para você que eu tive essa experiência de que o vaso preto esquentou mais, fungou menos, mas eu sempre priorizo sim vasos mais claros, primeiro porque eu acho esteticamente fica mais bonito, e segundo, no decorrer da minha experiência, no decorrer de tempo de cultivo, eu acho também que esquenta menos, então pode ser que evite, né, a proliferação de fungos, já que a gente sabe que o fungo vem por conta do excesso da umidade e do calor. Por isso que nessa época de verão elas fungam tanto, né? Então vamos lá. Segunda pergunta. Vamos rodar. Qual o melhor vaso? Gente, é a pergunta do tema. Existe um melhor vaso? Ao meu conhecimento, não existe um melhor vaso. O que eu penso é que, como eu sempre falo, suculentos são seres vivos, as plantas em si, né, são seres vivos, e seres vivos têm as suas peculiaridades, né, cada um gosta de ser tratado de uma maneira, você não pode generalizar as espécies, os gêneros de Echeveria com sedum, com aeônio, porque cada um gosta de ser tratado de uma forma. Então, o segredo é você, com o tempo, descobrir do que a sua plantinha gosta. Eu vou fazer 4 anos de cultivo agora, no meio do ano. Então, durante esse tempo todo, eu troquei meu substrato 5 vezes, eu troquei elas de lugar, eu troquei os tipos de vaso e fui sentindo do que uma gosta mais, do que uma gosta menos. Então, não existe o vaso ideal. Para quem fala também que o vaso de barro deixa a suculenta mais colorida ou mais compacta, é um mito, porque aqui eu cultivo suculenta em vaso de barro, em vaso de plástico, em porcelana, em lata. E para mim é tudo igual, não faz diferença em relação às cores. Talvez faça diferença sim na quantidade das regas, né? Mas ainda assim eu rego tudo no mesmo dia. Eu não priorizo o de barro por secar mais rápido e nem deixo de regar o de plástico por secar menos rápido, né? Os tipos de vaso pode ser mudado de acordo com o nosso clima, frio ou quente? Olha, em relação ao clima frio ou quente, sinceramente, eu não percebo essa diferença. Eu percebo sim em relação ao clima úmido ou seco. E vai depender do substrato. Por exemplo, por que eu sempre quis cultivar minhas suculentas no vaso de barro até então? Porque a minha cidade é extremamente úmida, eu impermeabilizo meus vasos de barro e ainda assim o substrato não secava. Aqui era impossível cultivar suculentas em vaso de plástico, regando em excesso, em abundância, como todos falam que tem que regar até escorrer as águas pelos furos, a água pelos furos, né? Então eu sempre priorizei os vasos de barro. Acontece que, por que eu resolvi mudar? Já estou respondendo uma outra pergunta que já fizeram. Por que eu resolvi mudar a maioria dos meus vasos de barro? Porque já tem 1 ano que eu estou com o meu substrato, esse é meu primeiro verão nele, ele é excelente, super drenável, os fungos aqui diminuíram bastante, praticamente esse é meu primeiro verão sem fungos, porque fungaram muito pouco, só que ele seca muito rápido. Então, eu estou percebendo que as suculentas que estão no vaso de barro, algumas espécies, não todas, elas estão ficando desidratadas e eu teria que aumentar as regas. Como eu tenho muitas, não rego de mangueira, eu rego no regador, para mim é inviável regar mais de uma vez por semana. Eu rego normalmente uma vez por semana. Então, para mim seria inviável e eu percebi que as que estão nos vasos de plástico não estão exigindo tantas regas, mesmo usando o mesmo substrato, e eu resolvi trocar por conta disso. Não vou trocar todas, mas vou trocar aquelas que eu estou percebendo que estão sentindo mais, né? Ó, se vocês perceberem aqui, ó, olha só essa daqui que linda, ó. Essa aqui é minha Echeveria Onslow. Fica no sol praticamente como as outras. Eu não vou trocar porque ela está super bem. Não está apresentando sinal de desidratação. Eu estou regando igual às outras. Essa daqui também é uma Gavoides Flora, se eu não me engano. Eu tenho que confirmar a ID para vocês, ó. Está linda também, super hidratada. Então, assim, essas que estão assim hidratadas, gente, eu não vou mexer. Agora, já tem umas que estão sentindo bastante
Deixa eu pegar uma aqui que está bem desidratada, que eu não estou gostando. Talvez possa ser até essa daqui mesmo, ó. Se vocês perceberem aqui, tá vendo, ó? Tem outras iguais a essa aqui, que ó, as folhas estão murchas, ela está desidratada. É sinal de que ela não está indo bem nesse vasinho aqui. Então eu vou passar ela para um de plástico ou desse outro material que eu já vou divulgar, né? Vamos lá, mais perguntas. A pergunta é, gente, as minhas latinhas. Vamos falar sobre a suculenta na lata. As minhas latinhas duram muito. Eu tenho várias suculentas na lata. Eu amo cultivar nas latas também. Elas não desidratam fácil. Todas as minhas latinhas têm furo. Eu não vou mostrar aqui agora porque vai cair as pedrinhas. Todas têm furo e elas duram muito. Motivo número 1, eu não rego de mangueira e não pegam chuva, ou seja, elas não molham em excesso. E por dentro, elas não enferrujam com facilidade porque eu passo o zarcão, aquela tinta usada para proteger portão de ferro. Então assim, vai acabar um dia, vai acabar. O vaso de barro também vai acabar, vai esfarelar, o de plástico também pode quebrar, né? Com o tempo vai ressecando o plástico. Mas por enquanto elas estão super bem por aqui, não enferrujam fácil. Tem também há uns 3 anos praticamente latas aqui no meu jardim que não enferrujaram. Eu nunca tive que jogar uma lata velha por enferrujar, pelo contrário, quando eu enjoo eu vou e passo tinta por cima de novo e repinto. E crio uma outra arte para ela ficar bonita e novinha novamente. Como regar, gente, uma bancada igual aqui, ó. Aqui tem vaso aqui tem vaso de barro, aqui tem vaso de lata, aqui tem vaso até mesmo de alumínio, ó. Olha só que bonitinho esse daqui, tá vendo? Isso aqui é um alumínio que não deixa de ser lata, né? Mas é alumínio pintado. Como fazer a diferença nessas regas, já que cada um absorve a umidade de uma forma? Como que faz isso? Como eu falei anteriormente, eu não priorizo as que estão no vaso de barro, as que estão no vaso menor, maior, eu rego tudo igual. As menorzinhas que sentem um pouco, se deixar de se regar, né, porque o substrato seca mais rápido. E, enfim, não tem como eu priorizar isso porque eu me perco. Então eu rego tudo igual quando tá seco. Então acaba que as grandes se favorecem mais do que as menorzinhas, porque as menorzinhas secam mais rápido, mas vai ficar seca até as grandes também terminarem de secarem, né, o substrato. Por isso até que eu estou diminuindo um pouco o tamanho dos meus vasos para poder secar mais rápido e eu regar. Suculentas de folhas finas ficam melhor em vasos de plástico? Eu nunca tentei, porque eu priorizo aqui a estética, mas pela teoria, sim. Porque as suculentas de folhas finas exigem mais regas, gostam mais de água, então pode ser que ela se adapte melhor e fique mais bonita nos vasos de plástico, já que o substrato dentro dele demora mais para secar, e isso varia também de clima, né, e do tipo de substrato também. Tudo é variável, não existe regra, tudo você tem que analisar. Se hoje, muitas vezes, às vezes amigas aqui, né, falam, Cristiane, me indica a melhor suculenta que eu para colocar na minha varanda, me ajuda e tal, né? Aí eu pergunto, qual a incidência solar da sua varanda? Gente, não é assim, pega uma plantinha e põe. Você tem que saber a umidade do ar da sua região, você tem que saber qual a incidência solar, se é sol da tarde, se é sol da manhã, quantas horas de sol vai pegar, se o sol é com proteção, se não é, para daí decidir qual a melhor espécie colocar naquele lugar, naquele tipo de vaso, e quais os dias você terá que regar, tá bom? Vamos lá. Então, quais os tipos de vasos que eu uso? Já falei, né, gente? Se eu não falei, vou falar de novo, porque tem uma pergunta aqui, eu não lembro se eu falei. Barro, plástico, lata e porcelana, né? Que é aquelas canecas de porcelana. E agora um novo item que já eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem algum vaso meu que não tem furo de drenagem? Não tem, todos são furados, tá? Não existe vaso aqui sem furo de drenagem, porque mesmo que você regue pouco, a água vai acumular e pode apodrecer as raízes. E eu acredito que muita gente consegue cultivar assim sem furo, mas aí é para quem quer ter um jardim mais de decoração, com poucas plantas, às vezes tem um terrário e vai ali só um pouquinho mantendo aquilo ali. Não é a minha intenção aqui, então todos os meus vasos são furados.
Canecas de vidro, que eu acredito que seja de porcelana, demoram mais para secar? Gente, demora sim, porque aquela porcelana não absorve absolutamente nada, né? Deixa eu até pegar um aqui. Ah, aqui, ó. Tem um aqui, ó. Quando nós falamos de porcelana, é isso daqui, né? Tipo cerâmica, esmaltada, igual caneca mesmo. Isso aqui é um vasinho. Tem uma gavoides aqui, ó. Demora sim mais para secar, porque não tem como absorver nenhuma umidade aqui, nenhuma água, assim como o plástico também. Então, o que eu faço aqui para que mantenha tudo certo, que não aconteça umidade em excesso, é regar menos. Regar menos não na frequência, regar menos na quantidade de água. Você não precisa encharcar demais para demorar a secar, né? Eu rego menos. Vamos lá. Qual a minha preferência pelos vasos? Gente, eu não tenho preferência. Até então, era pelos vasos de barro, porque eu sempre gostei muito. Mas depois que eu vi as minhas suculentas crescendo super bem nas canecas de plástico, eu não tenho preferência, depende da espécie que tiver naquela situação ali, porque não posso falar para você que eu prefiro os de plástico, sendo que essa espécie aqui, ó, que é a Nixana, tá muito linda aqui nesse vaso de barro. Então eu não tenho preferência pelo barro, vai depender de como que a planta vai ficar naquele determinado vaso. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, vou pegar um vasinho especial para mostrar para vocês qual é a minha novidade para hoje. Vamos lá, venham comigo. Estou de volta e olha aqui que eu trouxe para vocês essas duas lindezas que estão plantadas nesses vasinhos brancos. Olha só que fofura, essa é a Punita e essa é que é a velha Punita e essa é a Super Primavera. E vocês sabem qual é o material desse vasinho, gente? Olha que legal, que interessante. É isopor. Copinhos de isopor que eu resolvi fazer um teste e tem dado super certo por aqui. O isopor é leve, ele é claro, com isso ele irradia mais ainda, né? A luz solar, a claridade. E o melhor de tudo, gente, ele é isolante térmico, ou seja, ele ajuda a não esquentar as raízes, né? Eu só sei que, assim, estão ficando lindas, eu estou amando, porque eu furei ele com aquele ferro quente de solda, eles são furados, eles são leves, eles têm um precinho super especial e ainda vão manter a temperatura do substrato da minha plantinha por dentro. E ainda fica lindo, vocês não acham? Um vasinho branco assim, encher aqui de vasinhos brancos. E aí? O que vocês acharam desse conteúdo, dessa minha novidade? Se você quer saber mais sobre a experiência desses vasinhos, né, de isopor, você comente aqui. Se você quer saber mais também sobre dicas futuras de como está ficando esse espaço aqui, que eu estou modificando, inscreva-se no canal, compartilhe para quem você acha que vai ser interessante. Dê o seu joinha, que semana que vem tem mais. Muito obrigada. Até já. Tchau.